Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um Comunicar Pode. Eu sou a Tamires Rezende, sou jornalista, assessora de imprensa e eu estou à frente da Hug Comunicação, que é uma agência de comunicação para micro e pequenos negócios que vai completar esse ano 5 anos de mercado. Ao meu lado tá a Thalita. Olá pessoal, eu sou Thalita Escoto, sou diretora aqui da Agência Contato, que está aí no mercado prestes a completar 10 anos de assessoria de imprensa. Thalita, hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre um assunto que acho que todo mundo vai gostar, que é preço. Vamos lá, vamos falar sobre preço, grana, money, R$3. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Quanto que é o budget de investimento de uma marca para contratar uma assessoria de imprensa, um serviço de redes sociais, de marketing? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe. O mercado tem crescido cada vez mais, tem surgido empresas e agências pequenas numa velocidade enorme nos últimos 10 anos, 5, 10 anos. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão do preço. Como que o mercado está praticando o preço desse trabalho de comunicação? Eu acho que é uma dúvida, essa na verdade acho que é a primeira dúvida, né, das empresas quando elas procuram a gente. Algumas já chegam querendo saber preço e não conseguem, eu acho que, pensar qual que é o valor do que ela vai ter. Na verdade, ela quer saber quanto custa, mas ela não quer saber qual que é o valor do trabalho de uma agência de comunicação. Então, acho que a primeira coisa é desmistificar um pouquinho isso, né? Porque, querendo ou não, gente, comunicação é uma base que qualquer empresa precisa ter, marketing, enfim. Então, eu costumo sempre falar, né, Tamires, nem 500, nem 50 mil. Acho que é possível a gente adequar o nosso trabalho de comunicação de acordo com o que a empresa está precisando. É claro que a gente vai levar em consideração a empresa, eu só tenho R$500 para gastar com verba de marketing. E não dá para fazer milagre, né? Não dá. Não. R$3 não dá. Não dá. E eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que é muito importante. As marcas, principalmente os pequenos, eles encaram a comunicação como um investimento. E eu não encaro como um investimento, não é algo supérfluo, é um alicerce. A Sim. comunicação, ela é um alicerce, ela é uma das colunas de sustentação de um negócio. Então não dá pra você, o que sobrou no fim do mês eu vou investir em marketing. Quando você vai fazer seu projeto de negócio, seu plano de negócio, você tem que considerar uma verba para investir em comunicação e marketing, porque é o que vai te ajudar a se colocar no mercado, a estruturar a sua marca e trazer longevidade e sustentabilidade para o seu negócio. Então, não adianta pegar o que sobrar do fim do mês para investir. Então, não dá para investir com R$500. Sim. E aí, a gente tem uma questão muito importante. Nós temos agências grandes e temos, que são as agências 360, e as agências segmentadas. E aí a pergunta é, qual agência é mais indicada para o meu negócio? Exatamente. Eu acho que a gente precisa separar um pouquinho dos prós e os contras de você ter uma agência grande, ter uma agência mediana e uma pequena. Entender um pouquinho o que isso vai te trazer de benefício. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre, por exemplo, a primeira coisa, né? Agência 360 e o que é uma agência especializada. Então, quando a gente fala de uma agência 360, a gente está falando geralmente de uma agência que consegue abranger tudo que a comunicação precisa, tudo que a sua marca vai precisar. Então, acho que a princípio seria a comunicação visual, o site, toda a identidade de uma marca, assessoria de imprensa, redes sociais, produção de conteúdo, campanha de marketing digital, compra de mídia. Então, acho que seria uma agência estruturada com uma equipe multidisciplinar para te atender em tudo que você precisa. Mas eu sou um pequeno negócio, eu preciso de tudo isso? Não, talvez sim, entendeu? Vai muito do seu segmento, do que você quer e qual que é a sua verba para isso. Né? Quando a gente fala do pequeno negócio, acho que é diferente da gente falar de uma startup que tem um investidor por trás e que vai dar uma sustentação para isso. É diferente do cara que acabou de abrir um salão de beleza, ou o cara que tem uma loja, um e-commerce, e que às vezes está com recurso próprio, né? Então, acho que começa por aí. Então, qual que é os prós, Tamires, de ter uma agência 360 para cuidar da sua marca? Bom, primeiro é que tudo você resolve ali dentro. Sim. Mas aí é o que você falou.
o que é esse tudo que você precisa? Essa é a grande questão na hora de você contratar. Então, uma agência 360, você tem uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, você tem desde um publicitário a um jornalista que vai tratar com a sua marca. Então, o publicitário ele vai tratar muito mais da parte de compra de mídia, de desenvolvimento de campanhas. E um jornalista vai tratar mais da credibilidade da sua marca, da assessoria de imprensa. Vai, junto com o publicitário, trabalhar com as campanhas de marketing digital. Já na agência segmentada, normalmente você não tem essa gama de profissionais. Você tem profissionais mais especializados, né? Eu acho que talvez na 360 a gente tenha mais praticidade, né? Você tem um conforto maior de ligar e falar, eu preciso fazer um folder amanhã. Ah, tá bom. Ah, eu preciso fazer uma campanha urgente para daqui 2 dias. Então é mais fácil de você alcançar ali o que você precisa numa velocidade um pouco maior e mais rápida. Mas eu acho que os contras que eu diria, talvez, de uma agência especializada, né, de uma agência 360, é que você acaba tendo, às vezes, uma equipe muito grande, você vai ter um custo muito maior e talvez você esbarre, às vezes, em algumas burocracias, algumas etapas. Então, eu acho que agências menores te trazem digamos que uma intimidade, né, assim, com o cliente. Acho que é mais rápido, você tem uma tratativa direta. Então acho que é uma avaliação mesmo, né? Quanto que eu posso pagar, qual que é a minha verba. E também, assim, nada impede de você ser pequeno e prospectar uma agência desse nível, ou você prospectar uma agência menor e entender aí quais são os valores praticados para que você decida. Quando você está nesse processo de busca de uma agência ideal para o seu negócio, a gente conta muito com o profissionalismo da agência. De repente, um pequeno negócio chegar numa agência grande e aquela agência falar para ele, olha, de repente não é aqui que você precisa. Então, nós acreditamos que o mercado faça isso, porque nós fazemos, né, Thalita? Exatamente. A Thalita estava comentando aqui no off que uma das nossas ouvintes tem uma pizzaria e ela pensou numa assessoria. A Thalita falou, não seria uma assessoria para você, seria um trabalho de redes sociais. Sim. Então, é isso que a gente espera do mercado, que o mercado faça, porque também é o papel das agências evangelizar e ensinar para quem está prospectando qual que é o melhor, qual que é o ideal. Porque quando um microempresário ou o dono de uma marca, ele vai atrás de uma agência de comunicação, nem sempre ele entende de fato o que ele precisa, qual solução ele precisa. Ele sabe qual que é o objetivo final dele. Ah, eu quero impactar um público X, ou eu quero aumentar minhas vendas, normalmente é o de todo mundo isso, né? E aí é o papel da agência falar pra ele, olha, a solução ideal pro seu negócio é esse. Então eu também visualizo que, de repente, às vezes chega na Hug alguma demanda de clientes grandes, e aí eu tenho que ter com muita dor no coração, eu chego pro cliente e falo, olha, o ideal seria você procurar uma agência maior, uma agência 360, eles vão te atender melhor. Então a gente espera que as agências façam isso, né? Essa regulação do mercado aí. Eu também acho, porque, por exemplo, o caso dessa ouvinte nossa que comentou assim, e na hora eu falei, não, né? Acho que a agência ela não tem que visar só o lucro dela. Ah, não, vamos colocar aqui pra dentro, vamos trabalhar e vamos ver até onde chega. Não, mas a gente sabe que existe agência que faz isso, né? Às vezes adota o cliente, pega só pra fazer um faturamento ganhar ali. Ele em 3 meses, 6 meses, Não, né? eu prefiro trabalhar de uma maneira mais segmentada dentro daquilo que a gente faz e acabou. Eu vou falar dos benefícios de uma agência segmentada, por exemplo. Uma agência especializada. Então, por exemplo, nós somos especializados em assessoria de imprensa, produção de conteúdo e redes sociais. Ah, mas vocês não fazem marketing digital? Ah, não, pode ser que a gente faça, dependendo do cliente, dependendo de quanto tempo a gente está trabalhando, qual que é o objetivo dele, né? A gente consegue também atender. Mas se eu te falar qual que é o seu foco, eu falo, gente, é assessoria de imprensa, conteúdo e redes. Até porque, pelo menos aqui, a gente está bem integrado nessa área. Eu acho que com a evolução que a gente teve do mercado, a assessoria atende muito bem produção de conteúdo e redes sociais e acaba trabalhando... uma coisa puxa a outra hoje. Numa sinergia total, né? Agora, eu acho que uma agência segmentada é justamente isso, né? Especializada, ela vai te trazer aquela expertise muito forte dentro do que ela faz, aquele conhecimento, aquela experiência que ela já tem acumulado aí de anos. Então, acho que isso é uma das grandes vantagens de você optar por uma agência que vai te trazer esse resultado. E quando ela precisar, de repente, fazer um projeto, ela pode ter uma terceirizada, ela pode ter um parceiro, e eu acho que as ideias vão se complementando.
né? Às vezes uma agência que atua 360, ela pode cair talvez num comodismo, assim. Posso estar errada, gente, mas pode às vezes cair num comodismo de... Sim, fez eu desse acredito jeito, também. então a gente vai seguir essa mesma linha. E às vezes quando a gente muda um pouquinho, a gente consegue ter cabeças pensando diferentes, né? Então acho que também pode ser uma boa... Eu acho que um pró também da agência segmentada é o atendimento. Sim. Eu tenho muito dentro da minha atuação profissional que o atendimento em comunicação ele é muito importante. Isso não quer dizer que as agências 360 elas não tenham um bom atendimento. Mas quando você tem uma agência grande em que 10, 15 profissionais atendem uma mesma marca, a sua marca ela começa a escorrer pelo ralo, né? Porque são 15 pessoas diferentes atuando dentro da sua marca e com as demandas da sua marca. Quando você contrata uma agência segmentada, você tem, por exemplo, uma equipe de 3, 4 pessoas atuando com a sua marca, então o seu atendimento vai ser mais centrado. Você vai ter um relacionamento mais próximo com a assessoria de imprensa que você contratou, ou com produção de conteúdo. Então, acho que esse é um pró, principalmente quando você fala de micro e pequenos negócios. Isso é muito importante para micro e pequenos negócios. Esse atendimento mais próximo é ideal. Não, com certeza. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né, dessas diferenças. Então, eu acho que agora a gente pode partir para um outro tema, né, que é o preço em si. O que todo mundo quer saber. Então, a gente separou aqui, gente, as principais soluções de comunicação, né, que a gente tem no mercado hoje. Claro que uma ou outra deve ficar fora, mas a gente trouxe as principais e as mais utilizadas hoje. Então, a gente, antes de vocês julgarem caro, barato, vamos falar um pouquinho delas, quais são as práticas de mercado que a gente tem hoje, o que tá aí para você ir lá no Google consultar rapidinho e também você checar. E a nossa expertise também, né, Tamires? O que a gente tem feito, como que tá sendo a nossa forma de avaliar os clientes e de chegar num valor final. Eu acho que tem uma questão que é muito importante. Como eu sei se uma coisa é cara ou barata? Qual é o valor, né? Exatamente, porque às vezes alguma nova marca começa a ter esse primeiro contato com a comunicação e aí ela chega em uma agência, por exemplo, ela chega na Contato ou chega na Hug, pede um orçamento e aí a gente manda o orçamento para esse cliente e aí ele fica naquele. Mas será que é barato? Será que isso é caro? Como que é? Qual que é o valor? E valor, quando a gente fala de valor, isso é um tabu, né, Thalita? Sim, com Porque, certeza. Primeiro, as agências pouco conversam sobre isso entre si. Então, existe uma troca muito pequena de... como que a agência Contato pratica valor dentro do mercado? Como que a Hug Comunicação pratica valor dentro do mercado? As agências não dialogam sobre isso. Não existe... Eu acho que em nenhum mercado hoje as pessoas falam sobre valores. Isso é um tabu muito grande. Sim. E eu acredito que não é isso que vai entregar pra minha concorrência o que eu tenho de melhor. Não é o valor. Acho que é aquilo que a gente já falou, né, em outros episódios, né? Quem trabalha como você é só você mesmo. Mais ninguém. Então, você pode falar, eu cobro R$1, entendeu? Mas o Não que vai você tá mudar, entregando com esse exatamente. R$1? Entendeu? Né? Então eu acho que é um tabu gigante que a gente precisa falar. Primeiro porque é importante que os clientes cheguem com mais conhecimento pra agência. E saibam o que pedir. Exatamente, porque é bom pra gente também. Pegar um cliente no escuro é muito ruim, tanto pro cliente quanto pra gente. Porque aí tem diferenças de o que ele espera e o que você vai entregar. A questão na hora de orçar e ali da negociação também. Às vezes o cliente não sabe qual que é a base de valor do mercado. E aí ele quer entrar numa negociação que não dá mais pra negociar. E às vezes parece que você é intransigente, mas realmente não dá pra você diminuir naquele valor. Então eu acredito que quanto mais informação, quanto mais a gente empoderar os nossos clientes de informação, melhor pro mercado, pra marca que vai contratar e pra quem vai ser contratado. Tem até um case, Tamires, eu gostaria de compartilhar. A gente estava numa concorrência em dezembro. Eu optei por sair da concorrência. Era uma empresa grande, não era nem grande, era uma empresa imensa. Uma empresa mundial, não vou citar nomes, mas assim, rolou uma reunião com todas as agências que estavam participando. E eu tava lá no meio, fiquei feliz com o convite, claro, pra gente querendo, não é um reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve pro mercado, e fomos participar e entender qual que era
a necessidade da empresa. Eles fazem essa concorrência a cada 5 anos. Eles têm contratos longos de 5 anos. A gente sabe que mais ou menos de mercado a gente trabalha 1 ano, né? Assessoria, 6 meses, 1 ano. Enfim, fui lá, conheci. É legal pra gente também valorizar o que a gente faz, entender como que as outras agências estão fazendo, qual é o patamar que a gente tá, né? Entender esse equilíbrio. Participando de lá dessa abertura, eles passaram todo o cronograma do projeto, como que funciona, enfim, um cronograma anual e tudo que a gente deveria entregar na proposta. Era praticamente ter que montar soluções de comunicação e estratégias e apresentar essas estratégias como uma forma de proposta, né? Só que assim, a agência que atende eles atualmente estava participando do projeto e estava participando da concorrência. Então eles tinham acesso a todos os valores praticados pela marca durante os últimos 5 anos. Eles tinham acesso a qual era o tamanho da equipe e o FII que eles tinham mensal dentro da assessoria de imprensa. Só que isso eles não abriam para as outras agências. Então você entende que não é uma concorrência Leal. Não é leal. Porque assim, eu vou esperar sair o resultado, quero saber quem ganhou e se vai ser a mesma agência. Mas assim, você consegue entender que assim, gente, não é leal dessa forma porque você não tem acesso a nada e a outra agência ela tá na frente. Uma porque já conhece, já tem relacionamento, já sabe todos os valores. Atua há 5 anos com aquela marca. Então, primeiro que quando eu olhei toda a estrutura que tinha ali, eu falei, olha, eu acho que para eu conseguir atender, eu teria que ter uma equipe maior do que eu tenho hoje. Então, eu optei por sair, não fui a única que saiu, outras pessoas também saíram. Você viu que era inviável para contato naquele momento. E também por ser algo desleal, assim, não achei honesto por parte da marca e a gente saiu. Mas é só pra ilustrar, gente, pra vocês, que assim, é muito ruim quando a agência chega, ela tem que trabalhar no escuro. Qual que é o seu budget? Eu não sei, não tenho ideia. Ou ela tá praticando uma concorrência no mercado de menor preço, não de maior valor. Então ela vai lá e ela fala, eu vou pegar a agência que me cobrar mais barato. E já aconteceu muito disso. A agência cobra mais barato, a pessoa vai, tem uma experiência ruim e volta. E tem uma diferença crucial que o mercado ainda não entende, que é a questão da diferença do que é preço e do que é valor, né? Sim. A diferença entre preço e valor é muito simples. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então é totalmente diferente você entender o conceito de preço e o conceito de valor. Exatamente. Isso já te dá uma visão muito mais apurada para você sair, para prospectar, para buscar novos fornecedores de comunicação, prestadores de serviço. E aí vamos para os valores, que eu acho que quem tá escutando a gente tá ali ansioso querendo saber. Nós separamos aqui alguns tópicos, vamos pro primeiro, assessoria de imprensa. Quanto custa ter uma assessoria de imprensa para sua marca? Bom, esse aí é um assunto longo, mas a gente vai ser direto. Gente, se você for no Google hoje, o que aconteceu, acho que nos últimos 5 anos, né, ou até um pouquinho mais, hoje você tem desde o fast food da assessoria de imprensa, que é um verdadeiro drive-thru, que você entra lá em algum site de assessoria, você vai clicando que você quer um release, que você quer o release escrito por você, pela sua marca, ou o release escrito pela agência, a distribuição de até 1.000 jornalistas e uma divulgação em São Paulo. Pronto. Esse pacote vai te custar R$1.000. Se você vai para um pacote Upper Master Plus, vai te custar R$1.500. Upper Master Mega Plus Blaster, R$3.000. Então você encontra hoje no Google, se você for, uma proposta desse tipo. Valores para todos os tipos de gosto. E existem muitas críticas, né, Tamiris, em relação ao fast food da assessoria de imprensa, porque é um negócio mecânico, robotizado. Primeiro que não é estratégico, começa daí. Então você distribui, como se fosse uma distribuição de e-mail marketing, no fim das contas, porque você não tem relacionamento com o jornalista, você não tem uma redação adequada, um release que está alinhado, né, entre a assessoria, a imprensa, o mercado, o jornalista. Então eu acho que é um trabalho muito robotizado. E eu sim, o problema disso é que acaba dando uma prostituída no mercado. Sim. Esse tipo de prática. E às vezes o cliente não tem uma experiência satisfatória e acaba encarando a assessoria de imprensa como algo ruim. Que não é efetivo. Tem uma ferramenta hoje no mercado que você produz o release e você sobe na plataforma e ele distribui para um número X de veículos e garante publicações. Então, dependendo do pacote que você pagar, ele garante publicações no Globo, na Exame, no Valor Econômico, no Terra.
E aí isso gerou uma discussão absurda dentro do mercado de rede social. Eu lembro que quando teve a apresentação do CEO dessa ferramenta, eu lembro que o pessoal tava em polvorosa nas redes sociais, os assessores de imprensa. E agora, vai acabar a assessoria de imprensa? Eu acho, Thalita, eu acho que é uma coisa... Eu e a Thalita, na época, até conversamos sobre isso. E é uma coisa muito simples. A tecnologia, ela veio para agregar. Sim. Ela é muito importante. Mas ela nunca vai substituir alguns trabalhos humanos. Então, quando você fala de comunicação, a tecnologia ela nunca vai substituir o trabalho estratégico de um profissional, de um jornalista, assessor de imprensa. Porque se tem uma coisa que a gente tem é o pensamento, né? Então, exatamente. Pensar então, a máquina você tem que... Não é uma coisa simples traçar uma estratégia de divulgação para uma marca. Você tem que pensar quem é o público-alvo daquela marca, que mensagem ele quer passar. Você tem que desenvolver um release que esteja de acordo com todas as diretrizes daquela marca e a mensagem que ela quer transmitir para o mercado. Você tem que pensar quem são, de repente, os stakeholders dela, quem tá ali dentro da empresa, quem que pode falar pela empresa. E isso uma máquina não faz. Exatamente. E aí você fala assim, né? ai, mas eu quero sair na Exame. E aí essa ferramenta, Tamires, ela me garante publicação na Exame. E eu pago só R$500 nela. Tudo bem, você vai sair na Exame com um release escrito por você. E aí eu te pergunto, qual é a credibilidade que você ganha por meio disso? Exatamente. Essa ferramenta, inclusive, tem até alguns artigos na internet falando sobre ela. E é uma crítica, porque é uma distribuição, na verdade, de release, assim, cheio de adjetivos, cheio de link, não passa pelo crivo de assessor de um jornalista, não tem nenhum tipo de avaliação, é um material publicitário. O que a gente tem que deixar claro é isso, é publicidade, não é um trabalho de relacionamento com a imprensa. A sua marca, ela não vai ganhar visibilidade com isso, ela não vai ganhar valor. Ela só ganha simplesmente uma publicação que eu sempre falo, é uma ilusão. Aquilo é uma ilusão. É uma ilusão. Então, se fosse tudo isso, todo mundo pagaria. Isso estaria com a... Com certeza. Com a sua marca É uma publicidade disfarçada de trabalho editorial. É. Tanto que você entra nesses releases divulgados por essa ferramenta, dentro da Exame, ele nem ranqueia. O Google não faz o ranqueamento disso. Porque a Exame joga dentro do site dela ali, numa aba do site dela, que não tem nem como o Google ranquear. Sim. Ou seja, é muito mais interessante você contratar uma assessoria de imprensa e por meio de um trabalho de posicionamento de marca, um trabalho estratégico e relacionamento com a imprensa, você alcançar uma matéria na Exame, uma matéria de verdade, em que você concede uma entrevista para o jornalista, em que você é fonte de notícia para aquele jornalista, fonte de conhecimento, você vai ter um retorno muito melhor, você vai ter um posicionamento muito melhor do que uma peça publicitária disfarçada de conteúdo editorial. Exatamente. E se você for olhar justamente os temas desses conteúdos disfarçados, é todo tema que não tem valor nenhum de assessoria de imprensa. Que se você fosse trabalhar em assessoria de imprensa, você não conseguiria. Porque são conteúdos super comerciais, assim, coisas que absolutamente não tem nenhum gancho. Não tem. Então, começa por aí, a estratégia já está errada. Não é a assessoria de imprensa que ajudaria, de repente, uma marca que precisa utilizar uma ferramenta como essa. Estratégia errada, retorno zero. Exatamente. Então, gente, só para fechar o tema de assessoria, então você vai encontrar no mercado hoje soluções que vão partir de R$500, gente, até R$50 mil. Então, você tem agências que vão trabalhar com ferramentas como essa, que vai te trazer uma ilusão. Vão ter assessorias que vão te trabalhar com valores medianos, intermediários, que vão te trazer uma solução completa, um relacionamento, mas ela tem uma equipe menor, ela tem uma estrutura mais enxuta e ela te traz o resultado que uma agência mediana te traria. E você tem agências grandes que trabalham com multinacionais, empresas mundiais, que atingem uma divulgação fora do Brasil, na América Latina, tem um trabalho muito completo. São as grandes contas que a gente fala, né, Tamires? Então, acho que tem um valor alto de FII, então você vai ter um trabalho totalmente diferente, tá? Hoje a gente até fala, mas a agência mediana conseguiria atender? Sim, conseguiria atender. Às vezes é uma preferência, uma empresa mundial, às vezes ela tem que respeitar um critério que vem de fora.
Então, uma agência que tem unidade no Brasil e tem unidade fora, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, às vezes ela tem que ter uma estrutura, às vezes, que já vem de fora, tem que respeitar... Trabalhar de uma forma unificada, uma linguagem unificada. Sim. E aí, às vezes, uma agência maior, ela é mais indicada. Sim. Então, o ideal é sempre você, antes de buscar uma assessoria de imprensa, entender... dentro da sua marca, o que você quer com aquela assessoria de imprensa. Sim. A partir de então, você vai entender se você precisa de uma agência pequena, média ou grande, quanto você vai fazer de investimento, quanto você vai ter de FII para isso. E avaliar o que ela entrega, né? Qual que é o formato do trabalho, se você precisar acessar o seu assessor de imprensa numa emergência, se ele vai estar disponível, né? Tudo isso tem que contar, a gente nunca sabe. Quando vem uma crise, já falamos sobre isso, vamos pular esse tópico. Sim, vamos. Próximo, redes sociais, Thalita. Redes sociais também, eu acho que ela vai muito na base da assessoria de imprensa, né? Sim. Tem quem cobre 300, 400 reais e há quem cobre 4 mil reais pra fazer um trabalho de redes sociais. Eu acho que se você for no Google hoje, gente, você digitar plano de redes sociais, você vai encontrar vários sites que tem planos assim, que já tem os valores expostos, então fica fácil você ter uma base do que está sendo praticado no mercado. E eu fico um pouco receosa com esses pacotes, assim, porque eu costumo ser muito flexível aqui na Contato em relação a isso, porque você nunca sabe quando vai surgir alguma coisa e você precisa gerar uma campanha, ou quando vai surgir um meme, que nem o meme dos R$3. 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 Gente, eu adorei. Rodou isso, gente, sei lá, 1, 2 dias. Se a sua marca pode utilizar isso, você fala, mas o seu pacote já usamos todos os posts do mês. Pô, aí você perde o gancho, entendeu? Você perde uma grande oportunidade de alcançar o meme o da público. Mônica da Volta às Aulas. Quem não viu esse meme, gente? Da Mônica lá, toda, né, ultrapassada pela vida, né? A turma da Mônica... Então você tem que ter essa flexibilidade. Então você tem que pensar se a sua marca tem esse potencial e principalmente qual a estratégia que uma empresa que oferece pacotes fechados nesse estilo vai te trazer de benefício, enfim, de comunicação pensada, né? Vamos falar, comunicação assim, que a pessoa vai lá e tá pensando o tempo inteiro em planejamento de conteúdo mensal para suas redes sociais. Outra coisa importante, Thalita, na parte de redes sociais é que quem contrata redes sociais é muito mais próximo ao trabalho do que, por exemplo, de uma assessoria de imprensa. Então, a atuação de um trabalho de produção de redes sociais é muito mais entendível aí, entre aspas, para quem contrata do que uma assessoria. E aí eu convido vocês a pensarem, o que eu vou precisar para realizar? Se eu fosse fazer sozinho, o que eu ia precisar para desenvolver um trabalho de redes sociais? Sim. Então você ia precisar de um trabalho de criação de identidade visual, você vai precisar de criação de arte, de edição de vídeo, de criação de conteúdos interativos, enquetes, sorteios, né? Concurso cultural. Exatamente. Relacionamento com, de repente, aqueles relacionamento com outras redes sociais ou com influenciadores. Enfim, tem uma gama de coisas para fazer. E aí você coloca a mão na consciência e pensa, dá pra pagar R$300 em tudo isso? Não dá, gente. Que tipo de trabalho eu vou ter de retorno pagando R$300 nesse trabalho gigante que é de redes sociais? Porque a gente acha, mas eu mexo no Facebook todo dia, do meu celular, tô ali no consultório do meu médico, tô mexendo no Facebook. Uma coisa é você usar de forma pessoal, outra coisa é você posicionar a sua marca por meio de redes sociais. Tem que ter toda uma estratégia, todo um planejamento, tem que ter uma padronização, tem que ter uma identidade visual para ser profissional. Então não dá pra você fazer tudo isso por um preço irrisório. Exato. Então eu acho que também vale a gente falar disso, por exemplo, vai entrar numa rede social, vai começar um trabalho, que seja um trabalho profissional, né? Pra não ser, vou contratar um freela. Nada impede de você começar com um freelancer, mas que te entregue tudo o que você precisa. Mas eu acho que o que o empreendedor tem que pensar é o seguinte, eu vou pagar R$500 pra fazer rede social por uma agência. Tem. Você vai achar. Mas assim, que tipo de estrutura essa agência tem para me atender com R$500? Que tipo de profissional ela paga com R$500? Qual ferramenta ela paga com R$500, né? Então acho que tudo isso tem que ser avaliado, né? A gente não dá para fazer milagre.
né? Não dá, gente. Então. E redes sociais, só lembrando, quem não ouviu o nosso episódio de gafes nas redes sociais, volta lá, porque assim, às vezes o empreendedor, ele pensa assim, mas minha marca é pequena, tudo bem, ninguém vai ver. E aí a gente vai lembrar aquele caso daquela marca de cosmético que fez um ensaio, entre aspas, protesto, divulgou nas redes sociais, com menção àquela tragédia de Brumadinho, eles se posicionaram totalmente errado e isso teve repercussão internacional. Ou seja, ninguém nunca tinha ouvido falar nessa marca antes. Eu não tinha. Aposto que 80% das pessoas que leram a matéria, que chegaram até essa marca, chegaram por causa desse posicionamento errado. Então, ou você faz direito ou você não faz. Porque se você não fizer direito, isso pode te gerar uma crise. E aí a crise vai te doer muito mais no bolso, vai te trazer muito mais prejuízo e perdas do que se você tivesse investido direito numa agência estruturada para fazer um planejamento bonitinho e profissional para suas redes sociais. E ainda assim, você também tem que pensar em relação a tudo isso, né? No final do programa, a gente tá com um case aqui de uma ouvinte, que ela tem uma agência estruturada, uma agência grande, uma das maiores do mercado. Ela ficou muito em dúvida em relação a um posicionamento que eles tiveram que fazer e ela ficou em dúvida. Então a gente vai falar, né, embora a gente tenha que conhecer tudo isso, né, Tamires? A gente vai falar até de às vezes, o que acontece numa agência maior. Vamos falar agora sobre campanhas de marketing digital? Vamos. Marketing digital é difícil falar. Marketing digital acho que é difícil, talvez seja um dos mais difíceis de a gente precificar. Porque existem muitas pessoas fazendo, existem muitos freelas no mercado, pessoas que trabalham por conta mesmo, e existem agências que já estão aí no mercado, foram os pioneiros, né? E então tem um trabalho assim belíssimo, que eu admiro muito, eu sempre falo, acho que as pessoas que eu mais acompanho hoje no Instagram são pessoas do marketing digital, que eu aprendo muito com eles. Mas ao mesmo tempo, Thalita, olha eu querendo trazer só o ponto negativo de tudo. Eu já tô muito negativista. Cuidado. Mas eu acho que é importante. Marketing digital cresceu muito nos últimos anos. Cresceu. Em especial nos últimos 3, 4 anos. E aí, uma coisa muito comum, se a gente for parar pra pensar, parar pra pesquisar, olhar as redes sociais de uma forma mais analítica, qualquer esquina tá formando profissionais de marketing digital. E marketing digital não é uma prática fácil. Não é fórmula de... Não é receita de bolo. Então é muito difícil você ter um profissional se formar em um curso de fim de semana. Você já reparou que, pelo menos pra mim, gente, não sei se é porque eu sou da área, mas assim, toda hora tem um e-book querendo me ensinar a ganhar dinheiro, um curso milagroso. Então tem que tomar cuidado também com tudo isso, né? Pra você não cair em... Exatamente. Então, acho que quando você for buscar um profissional de marketing digital, primeiro que o marketing digital ele ainda é meio nebuloso, assim, né? A gente ainda enxerga ele com uma certa dificuldade, porque ainda é uma prática muito nova no mercado. Um dia eu comentei isso com um profissional da nossa área e ele falou, como uma prática nova? Imagina, já se fala de marketing digital há mais de 10 anos. Mas a gente tem que parar pra pensar que o marketing digital popularizou agora. Então as pequenas marcas, elas estão acessando o marketing digital agora. E a gente também tem que parar pra pensar que o marketing digital de 10 anos atrás é totalmente diferente do marketing digital de hoje. Hoje nós temos novas redes sociais surgindo a todo momento. O algoritmo muda o tempo inteiro. Algoritmos que mudam, formas de se consumir conteúdo mudam a cada... Eu, como consumidora de conteúdo, hoje eu consumo muito podcast. Há um ano atrás, eu não consumia esse tipo de conteúdo. Sim. Então, tudo isso entra dentro de uma estratégia de marketing digital. Então, não dá pra gente contratar uma empresa que não tem expertise nisso. Porque se você não tem, você tem que ter à frente da sua marca quem tem a expertise. E não dá pra contratar profissionais que se formaram em um curso de 2 dias numa escola X. Sem dúvida. Então, essa é uma grande questão que você tem que pensar na hora de contratar. Então, se tá muito barato, eita, por que tá muito barato? Qual é a formação desse profissional que vai me atender? Porque isso é muito importante. Porque hoje, falar que você vai fazer uma landing page para vender para dar um e-book, em troca você receber o e-mail de um potencial cliente seu, isso todo mundo sabe, todo mundo já fez. Mas qual que é a efetividade disso? É isso mesmo que você precisa para o seu negócio? Então não dá, porque marketing digital não é receita de bolo. E eu acho que talvez marketing digital seja uma das áreas mais difíceis de você conseguir
falar pro cliente, de gerar uma confiança. Entendeu? Ah, mas tudo bem, hoje o marketing digital te traz algo muito bom que é você conseguir medir tudo que você está fazendo no marketing digital. Então, sei lá, eu soltei uma campanha, eu consigo saber quantos cliques teve, qual foi o engajamento, quantos comentários, enfim, você consegue ter as métricas corretas. Algo que se você anunciar num jornal, você só vai saber a tiragem do jornal. Então, acho que o que faz as pessoas, os empreendedores quererem tanto marketing digital, acho que talvez seja o resultado mais efetivo, a segmentação, você fazer uma campanha num raio de 20 km do seu negócio, enfim, acho que o marketing digital tem um potencial enorme, mas é isso, você tem que saber quem vai fazer para você, qual é o perfil da agência, os resultados. Eu acho que você tem uma variedade muito grande. E existem agências que trabalham de maneiras diferentes. Se você também for no Google, você vai encontrar plano de marketing digital expostos. Então, tem agência que cobra 20% do valor que você vai investir numa campanha. Então, se você falar pra mim que você tem R$500 para investir numa campanha, você concorda que uma agência não vai conseguir trabalhar dessa forma? Porque faz as contas, 20% de 500. Então, o valor é irrisório. Vai ser muito pequeno. Aquela agência vai ficar com muito uma pouco. coca, né, gente? Ninguém trabalha por um pastel e uma coca. Exatamente, R$3. R$3. Então não dá. Então é isso que precisa pensar. Eu acho que a grande régua aí do valor do marketing digital tá barato demais. Por quê? E aí buscar o porquê disso. Até porque eu sinto isso na atuação da Hug, que chegam muitos clientes para nós e eles querem investir R$50 por mês. Uhum. Gente, R$50 por mês é muito simples. Qual o valor de R$50 hoje? Se eu descer aqui na rua da agência e for almoçar num restaurante bacana, tomar um suco e comer uma sobremesa, eu vou gastar mais R$50. Exatamente. Como que você vai investir R$50 em uma campanha de marketing para o seu negócio? Não dá, gente. Você tem que separar, né? Um pouco para você pensar nisso e entender qual que é o modelo do seu negócio, qual que é a melhor estratégia. Então, não adianta você falar dessa questão dos R$50, sabe por quê? Porque a gente escuta muito, gente, mas o valor mínimo para investir em Facebook é R$5. Tudo Exato. bem, só que você vai alcançar o quê com R$5? Ah, eu vou alcançar 2.000 pessoas. Gente, isso é uma métrica muito ampla. Você tem que pensar assim, eu vou postar R$50. Qual que é o valor? Quantas pessoas eu vou converter para fechar o negócio? Marketing é feito para pessoas. Se ninguém fechar negócio, seu marketing não está sendo efetivo. Então, e você perdeu dinheiro. Exatamente. Então, a gente tem que, às vezes, pensar que tem que investir, né? E a gente tenta conhecer a pessoa certa, pedir indicação de trabalho, realmente checar se o trabalho está sendo feito efetivamente, né? Quais são os cases de sucesso. E outro, orçar. Você tem que ter paciência para orçar. Não adianta você ir só em uma agência. Vai em 10, vai em 15, sabe? Quando você fizer uma busca, você pegar 10 agências e você orçar com essas 10 agências, é chato, porque as 10 vão ficar em cima de você. E aí, vamos fechar? Você vai ter que passar um pré-briefing para todas essas agências. Mas aí, com 10 orçamentos na mão, você vai entender qual tá cobrando muito, qual tá cobrando pouco, por que tá cobrando muito, por que tá cobrando pouco, qual foi o valor médio das propostas que você recebeu. Então, eu acho que isso seria uma estratégia para qualquer serviço que a gente vai falar hoje. É você buscar mais do que uma agência. Não dá pra você buscar uma só e você ter uma base. Ai, tá me cobrando muito, tá cobrando pouco. Não, vai buscar várias, busca várias. E eu acho que também seu feeling de negócios vai te levar pra melhor escolha. Qual agência você se identificou mais? Qual que te trouxe mais segurança? Sim, sinergia, né? Eu acho que é muito importante isso na hora de você fechar negócio. Eu trouxe aqui um tema seguinte, que é impulsionamento de post e campanhas de redes sociais, que é muito próximo do que a gente falou agora, né? Então você tem agências que, dentro do seu planejamento de redes sociais, se você tem uma agência que faz essa gestão completa, é muito provavelmente que ela já tenha considerado isso na proposta. Então ela vai impulsionar post para vocês ou vai cobrar isso pontualmente. Então, esse mês, Thalita, eu tenho R$300 para impulsionar um post. Legal, vamos impulsionar. Então isso é pontualmente. Então, se mês seguinte eu tiver 500 e eu não tiver nada, tudo bem. Então, tem agências que trabalham assim. Eu, por exemplo, aqui na Contato, eu trabalho dessa forma.
gente tem os nossos valores para fazer gerenciamento de redes sociais, e as campanhas que a gente faz em redes sociais são trabalhos que entram pontualmente. Porque não é todo mês que o cliente vai fazer uma campanha. Então, isso é uma forma que nós encontramos dentro do perfil de cliente que a gente atende que funciona. Então, a gente vai avaliar com o cliente. Olha, se você investir X, a gente vai ter 20% em cima do seu... para gerenciar. Porque as pessoas têm que entender que, assim, quando a gente vai criar uma campanha, por exemplo, no Facebook, que também é a plataforma que se usa para criar uma campanha no Instagram, a gente leva tempo. Segmentação dá trabalho, gente. Não é só ir lá e apertar um botão e falar, impulsionar post. Você tem que escolher muito bem a sua segmentação, porque é ela que vai ser fundamental para entregar o seu anúncio para a pessoa certa. Tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia. Você tem teste AB para fazer no seu anúncio, para saber se o anúncio que você está fazendo, o criativo, ele está sendo mais efetivo dessa ou daquela forma. Então, a gente vai fazer 3 artes, por exemplo. Depois a gente vai fazer vídeo, para saber se o vídeo vai engajar melhor. Não, vamos fazer um carrossel de imagem, vamos fazer um GIF. Então hoje, se você parar para sentar na frente do Facebook e entrar no gerenciador de anúncio dele, é uma infinidade. Você tem muitas estratégias ali, é uma plataforma riquíssima, tem uma segmentação absurda. Eu acho que talvez seja a plataforma que te traga uma segmentação mais completa. Mais completa, né? Exatamente. Então você tem que parar e pensar que nesse trabalho de campanhas, uma coisa é você impulsionar um post lá, pegar um post existente e impulsionar. A segmentação ali teoricamente é mais simples. Outra coisa é você criar uma campanha pontualmente, que você vai ter uma infinidade de opções e de criativos para pensar. Então você vai ter que estruturar aí uma estratégia muito bem definida. E assim, gente, a gente sempre fala, né? Teste. Se a sua marca está começando agora, não tem ainda uma presença forte para você conseguir identificar o público-alvo, onde ele está, né? O que trouxe mais resultado, não adianta, você vai ter que testar. Então você vai fazer um criativo assim, vai usar essa cor, vai fazer esse posicionamento dessa forma, esse vídeo, enfim. Você vai ter que testar, porque só aí você vai ter um parâmetro de comparação para conseguir apostar no mês seguinte em uma... O que deu certo ou não. O que deu certo. Então você vai encontrar aí no mercado agências que cobram por porcentagem ou agências que vão te cobrar efetivamente para fazer a sua campanha. Elas não vão ter a porcentagem, mas elas vão cobrar para fazer. E aí nós vamos para criação de site, que também é o calo de todo mundo, né? Eu já tive muito cliente aqui de falar, Thalita, olha, eu não tenho um web designer que eu confio. Eu tive muito problema com agência de web design. Eu tive mesmo, posso falar. Eu tive também. Muito problema com a agência que fez nosso site, fez um projeto cagado, posso falar, cagado. Não tenho medo, mas assim, fez um projeto muito ruim. Então, eu te falo que de todos os profissionais que eu já trabalhar com web, pra mim, foi o mais difícil. Porque quando você vai indicar, você tem que indicar alguém que entregou um projeto legal, gente, você tem que estar integrado com SEO, tem que ser um site mobile hoje. Então, eu acho que é o calo do... É o calo. É o primeiro calo do empreendedor. Eu, em 5 anos de mercado, eu já tive 2 sites e nenhum dos 2 sites chegaram 1/3 do que eu contratei. E hoje eu tô partindo pro 3º projeto de site. Então, assim, é algo muito difícil, de fato. Então, eu vou dividir minha experiência. Eu orcei e eu fui buscar... puxei a capivara dos profissionais. Sim. Literalmente. Sim. Quais sites você fez? Para quais marcas você trabalhou? Entrei nos sites, testei os sites, olhei identidade visual, testei botão para ver se funcionava dentro dos sites que esses profissionais já fizeram. Então, assim, é um trabalho minucioso. Muito E eu acho que o principal que a gente tem para falar disso, o barato sai caro. Cuidado com certeza. Cuidado. Com certeza. Eu já cheguei a pagar barato num site que, quando eu fui ver, a pessoa criou uma colcha de retalho. Ninguém mais conseguia depois editar. A gente não conseguia mais trabalhar. O nosso posicionamento no Google caiu drasticamente a 0. Ele chegou a 0. E aí eu comecei a entrar em desespero. Então isso foi um case que eu não gosto, de insucesso mesmo. Então foi a partir daí que eu lembro que isso tirou meu sono, porque a gente está numa época de SEO muito forte, que você tem que ter uma estratégia de posicionamento, e o nosso site estava zerado. Então foi aí que eu parei e eu me dediquei muito em relação a isso para achar um profissional e conseguir fazer um projeto decente. Então eu pesquisei muito, eu me reuni com agências, encontrei valores assim, gente, de R$2.000 fazer um site,
até projetos de 15 mil reais. Eu também, já cheguei. Então você tem um leque aí e eu acho que vale você desconfiar. Tanto mais caro quanto mais barato, né? É a mesma coisa, você tem que checar isso e eu acho que talvez seja mais difícil, porque quem é leigo, né, não vai conhecer de HTML, estrutura, de código, Não. tudo aquilo, não vai conhecer. Mas assim, se eu posso dar uma dica, hoje eu falo, gente, acho que a plataforma mais utilizada é o WordPress. Então, acho que pode ser uma dica inicial aí pra quem tá querendo fazer um site e pensar em ter uma plataforma editável que você mesmo consiga entrar, cuidar de perto do seu site com carinho, gente, porque site é um negócio que às vezes você não dá muita importância, Não, é mas ele é a cara importantíssimo. da sua empresa e ele precisa estar muito bem estruturado para estar posicionado no Google, para você não ter problema. Eu te falo, Tamires, do ano passado para cá, a gente fez toda uma mudança novamente no nosso site. A gente teve um crescimento de 130% de dezembro até fevereiro agora. Então foi algo que eu falei, graças a Deus, acho que eu consegui. Mas é algo que eu olho todos os dias, porque É algo que difícil. requer suor. Eu, por exemplo, agora, eu vou ter que tirar meu site do ar. Meu site vai ficar aí uns 3 ou 4 meses fora do ar. Isso vai me trazer muito prejuízo, mas hoje meu site no ar, ele me traz mais prejuízo do que ele fora do ar. Então eu investi já em 2 sites, nenhum dos 2 sites foi entregue como eu gostaria. Não tem minha cara, não tem a cara da minha marca. Então eu vou ter que fazer todo esse trabalho de novo. Ou seja, trabalhoso. em pleno 2019, eu tô perdendo um tempo, tô que nem a Thalita, tô super agoniada de ter que fazer isso. Mas por quê? Porque lá atrás eu não dei atenção devida pra uma ferramenta que é a nossa casa. Nosso site é a nossa casa na internet. E eu lembro que eu comecei, o primeiro site isso há 10 anos, né, quando eu montei a empresa, era aquele site basiquinho, só pra dizer que tem, né? Não era a questão do SEO não era tão forte, não se falava tanto de marketing digital. Imagina, site mobile, então nem se falava. Eu lembro que depois eu troquei a marca, site novo. Aí veio a questão do mobile first, que é nada mais do que você ter um site responsivo para celular. Troquei de novo. Então o site é algo que você vai estar o tempo inteiro tendo que mexer. Então, gente, na hora que dá um pepino, é bom você ter um suporte. Mais do que você ter uma agência que faça um site legal, é uma agência que também te dê suporte técnico, né? Porque qualquer problema, eu acho que a gente começa a surtar já e tem que ter. Tem certo? que ter, não tem jeito. Então é um mal necessário. Exatamente. Dá trabalho, mas, gente, Dá. pesquise direitinho. Exatamente. E aí nós vamos para relacionamento com influenciadores. Algumas agências vendem esse trabalho junto com a assessoria de imprensa, né? É o que acontece aqui na Contato. A gente não consegue, não é porque a gente quer, é porque a gente não consegue mais trabalhar assessoria de imprensa sem estar com o influenciador no meio. Eu acho que ele hoje é um formador de opinião. Claro que a gente tem que olhar o perfil do cliente e saber se ele se faz, né, sentido ter um influenciador na marca dele, ou se relacionando, criando ações de parceria. Mas é um mercado extremamente novo, talvez seja o mercado mais novo que a gente esteja falando aqui, que é o relacionamento com eles. Não existe nada regulamentado, não existe nada ali que você possa consultar, um código de ética, não tem, gente. É muito, muito recente, certo? Não, eu acho que você tem que ter uma agência à sua frente para fazer esse levantamento, porque a agência vai ter que cruzar a sua linguagem com a linguagem do influenciador, se tem a ver, se os seus valores estão de acordo com o influenciador, porque um trabalho errado com o influenciador também pode te trazer uma crise absurda. Então você relacionar sua marca a um influenciador que de repente há um tempo atrás fez uma piada racista, se envolveu em briga, isso vai te trazer um prejuízo gigante. Sim. Então você precisa ter uma agência séria à frente disso, que faça um levantamento correto, um estudo correto. E aí a parte de cobrar também tem, não sei você, Thalita, como que você trabalha, mas algumas agências trabalham com esse relacionamento com influenciadores dentro do pacote de assessoria de imprensa, dentro do valor de assessoria de imprensa, e tem agências que trabalham com valor como se fosse de marketing digital. Então eu levo 20% em cima do seu acordo, da transação que você faz junto com o influenciador. Eu trabalho juntamente, assessoria de imprensa com influenciadores, porque é o que a Thalita falou. Não dá pra desmembrar uma coisa da outra. Não tem como mais. A gente aqui tem 2 perfis, tanto assessoria de imprensa com influenciadores, avaliando um pouquinho, eu posso até falar de um exemplo, a gente tem uma editora de livros infantis aqui,
Então a gente tem um showroom dentro da agência com os principais lançamentos deles, tudo que eles têm assim de potencial que chama mais atenção. Então a gente faz contato com os influenciadores do meio materno, infantil, influenciadores mirins, pra gente oferecer. A gente faz um press kit, identifica qual que é o livro, a idade das crianças e tal. A gente faz um press kit customizado e encaminha para eles. Isso nos traz... O que isso nos traz de retorno? O nosso relacionamento com eles, claro, e o nosso ganho também orgânico em redes sociais, né? Então a gente tem uma divulgação, uma presença de marca muito forte dessa maneira. E nesse modelo, porque se você for pensar, o que eu quero deixar de exemplo, um livro que custa R$80, sei lá, 70, 50, dependendo do modelo, é difícil você fazer permuta, só se você entregar a livraria, entendeu? Para o influenciador, dependendo do que ele tem, assim, de potencial, se ele tem 1 milhão de seguidores. Então a gente, nesse formato, a gente entrega o press kit, a gente apresenta a marca, funciona muito bem, porque realmente o produto é bom, são livros muito bonitos. Se fosse um produto ruim, a gente sabe que a gente não teria nem esse relacionamento, mas um produto é bom, então a gente faz esse trabalho. Nesse caso, o valor já está dentro da assessoria, já está dentro do FII. Agora, por exemplo, a gente tem um cliente novo que é um restaurante. Com esse cliente, a gente tem um ticket grande, um ticket alto, né, de valor, que é um restaurante mais luxuoso, é mais premium. Então a gente faz o relacionamento com os influenciadores e entende qual que é o formato de parceria que eles têm. Então tem um valor só para fazer o relacionamento com os influenciadores. Então, alguns pedem, eu quero cardápio aberto, eu quero tomar vinho, eu vou fazer stories, eu vou fazer um post nas redes sociais, vou marcar vocês, em troca do cardápio aberto. Então também é um formato que está funcionando bem. A gente já trabalhou com fotógrafo aqui, então a gente também oferecia os books do filho, de newborn, de gestante, enfim. Você tem que olhar, porque é aquilo, não existe uma regra, não existe nada. Não tem receita de bolo. Então você tem que olhar e falar, como que eu vou trabalhar com esse perfil? Então você vai trabalhando conforme o cliente também tem essa flexibilidade, porque às vezes tem cliente que só vai querer visar o lucro. Só que é aquilo que a gente já falou em outro programa, né? Não queira crescer em cima do trabalho de alguém, de um influenciador que já tem um trabalho consolidado. Não queira crescer em cima do esforço do outro. Você não ia querer que entendeu? fizessem isso com você. Você faria de graça? Não. Então é isso que tem que pensar. Se você se colocar no lugar do outro, acho que fica mais fácil de entender um pouco da dinâmica do trabalho, né? E aí nós vamos pro último tópico, que é produção de conteúdo. O mais prostituído do mercado. Total, porque hoje todo mundo produz conteúdo. E aí todo mundo vira o formador de opinião, todo mundo produz conteúdo, mas aí você tem que pensar que tipo de conteúdo você quer atrelado à sua marca. Exatamente, qual a qualidade? Qual é a qualidade desse conteúdo? Você tem alguém que produza esse conteúdo e utilize técnicas de SEO? Que vai te ajudar no ranqueamento da sua marca dentro dos buscadores? Você não vai conseguir pagar um conteúdo desse por R$10. Nenhum conteúdo, gente, custa R$15. Inclusive, eu acho que assim, eu já fiz um teste uma vez. Porque eu lembro que eu via diversos posts, assim, dentro de comunidades, enfim, no Facebook. Gente, promoção, relâmpago, 10 textos, R$150, ou cada post R$15. Eu falei, gente, como pode, né? A pessoa... Eu me formei em jornalismo, eu fiz pós, eu faço atualizações pelo menos 2 vezes por ano. Você é a mesma coisa. Então eu falei, gente, como que a pessoa consegue fazer um texto por R$15? Beleza, fui lá e contratei. Quero ver qual é a qualidade do material que eu vou receber. Eu contratei 14 textos de uma pessoa, que era pra agência aqui, pra falar um pouquinho pro nosso blog, assim, eu queria testar. Eu só recebi conteúdo raso, assim, parecia que era um robô que tinha escrito aquilo. Eu não consegui utilizar nenhum material. Mas eu quis conhecer, eu quis pagar pra ver, entendeu? Sim. Não deu. Aí eu cheguei à conclusão de que, assim, gente, o nosso conteúdo, tem conteúdo nosso que só a gente vai poder escrever. Que o nosso conhecimento técnico vai permitir que a gente consiga desenvolver um conteúdo melhor. É claro que se você precisar terceirizar, você pode terceirizar com um jornalista, com alguém... Com um profissional. Algum publicitário, uma pessoa formada em letras, enfim. Alguém que já tenha um conhecimento de texto, uma bagagem para te trazer um conteúdo aprofundado. Que tenha uma pesquisa mencionada, algum dado, que consiga trazer algo relevante. Porque mais do mesmo a internet está transbordando. Conteúdo que não vende não é conteúdo, gente. Se o conteúdo não engaja, ele tá ruim.
Então, não tem muita discussão. Então, se você for numa plataforma como o Orkana, por exemplo, que acho que talvez seja uma das mais conhecidas aí, você vai achar profissional que está cobrando R$15 para escrever um texto de 600 palavras, 1000 palavras. Só que se você vai ver, não é legal. E, inclusive, tem uma ferramenta que chama gerador de lero-lero. Você já deve ter visto. Já. Você digita uma palavra-chave lá, ele te traz um texto imenso, gente, que não tem pé nem cabeça. Então, e tem plataformas hoje que trabalham com uma produção de conteúdo a toque de caixa, literalmente. Você paga um valor ali mensal para eles. O profissional tem que produzir uma quantidade enorme de conteúdo. Só que os conteúdos são muito parecidos. Então você procura, de repente, você e um concorrente seu que contratam aquela plataforma. Os conteúdos são muito parecidos. E aí a minha pergunta é, onde está o DNA da sua marca dentro desse conteúdo? Exatamente. Onde está a identidade do seu negócio nesse conteúdo? Então, se não tem sua identidade, se não tem sua essência, você fez aquilo pra nada. Então não adianta pagar barato, porque você precisa de um profissional. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu convido você a pegar uma folha de papel em branco, uma caneta e sentar na frente dela e escrever um texto em meia hora. Gente, não é fácil. Produzir texto não é uma coisa fácil. E eu acho que um exemplo prático que a gente pode dar, Tamires, é assim. Beleza, você trabalha, sei lá, com cosmético. Então, vai lá no Google, faz um teste, coloca a palavra-chave que você quer produzir seu conteúdo, vê quem tá na primeira, na segunda e na terceira posição. E vai olhar qual é a posição que você tá. Se é na segunda, na terceira, quarta página. Para você conseguir chegar a esse nível de primeira, segunda e terceira posição do Google, você precisa criar um conteúdo muito melhor do que aquele que já está publicado no Google. Então não é um texto de R$15 que vai te trazer isso. Você tem que parar e pensar que um conteúdo hoje que tenha 1000 palavras que você postou, ele pode levar até 6 meses para estar ranqueado no Google de uma maneira efetiva. Então, você tem 1000 palavras ali, só que assim, não é só produzir e deixar o conteúdo ali, tá feito. Não, você tem que produzir, você tem que ir lá e atualizar o tempo inteiro. Então, um conteúdo de 1000 palavras, ele pode se transformar num de 5 em um ano. E isso você vai gerando a sua credibilidade. Então, também não é um trabalho que vai te trazer um resultado em um mês. Em um dia. Não. Publiquei e bombei no Google. Exatamente. Então, leva tempo, então leva estratégia de você entender. Porque ao mesmo tempo que você está fazendo, o seu concorrente está fazendo também. E está trabalhando aquilo. Se você for olhar o trabalho, por exemplo, da Rock Content, eles falam que eles têm um conteúdo de R$5 milhões, que é o conteúdo sobre marketing digital, que é tudo sobre marketing digital. E se você olhar, ele tem um post imenso, enorme, que eles trabalham o tempo inteiro atualizando aquele conteúdo e ninguém bate aquilo. Para você bater, você vai ter que criar um conteúdo muito melhor. E os caras estão com essa página no ar há quanto tempo? Há quanto tempo que eles estão trabalhando isso? Há muito tempo. Então não adianta, Não gente. é de um dia pro outro. Então é aquilo, quando você for pensar em preço, tenta entender o valor antes, senão você não vai conseguir chegar no seu resultado. Feito? Feito, eu acho que é isso de valores. Se ficar alguma dúvida, nosso e-mail tá disponível, que é o comunicarpod@gmail.com. A gente adora receber, nós recebemos um e-mail e a gente ficou muito feliz, porque é isso que nós queremos. O podcast, ele não tem que ser só uma via de mão única, tem que ser de mão dupla. Exatamente. Então é muito interessante receber relatos ou até mesmo dúvidas pra gente aprofundar em alguns temas. Uma ouvinte do Comunicar Pod compartilhou com a gente um caso que aconteceu dentro da empresa que ela trabalha. É uma empresa grande, tem um nome bem posicionado aqui no Brasil, e eles são atendidos por uma agência que é uma das maiores assessorias de imprensa que tem hoje no mercado. Nós não vamos citar nem o nome da empresa e nem o nome da assessoria por uma questão de ética. E até porque isso não interessa pra gente, mas o importante é o caso. O que acontece essa empresa tem uma fábrica no interior de um estado, e essa fábrica ela estava passando por uma reforma, uma atualização de equipamento, de estrutura, e tinham alguns cachorros ali dentro da empresa, e a marca estava colocando esses cachorros na rua. Então esses cachorros eles já tinham laço junto com os funcionários. Já tinha um carinho, exatamente, né, um convívio. E aí a crise veio de onde? Um funcionário da empresa, dessa unidade, fez uma postagem nas redes sociais dele, falando que a empresa estava colocando para fora do terreno, para fora da estrutura deles, os cachorros que já estavam ali há tanto tempo. E aí o que aconteceu? Uma repercussão gigante.
E a assessoria de imprensa resolveu simplesmente não se posicionar. Conversou junto com a diretoria e eles falaram para a pessoa que faz a gestão de redes sociais, que trabalha junto com a nossa ouvinte, que não era para falar sobre nada desse assunto. Eu acho que aí tem vários problemas, Thalita. Vários. O primeiro, o assunto viralizou no Facebook e ela comentou com a gente que teve muitos comentários, muitos compartilhamentos, né? Alguns até agressivos. E o que a assessoria de imprensa fez? Nada, ela simplesmente não se posicionou e ocultou os posts. Gente, essa é a pior, eu acho que é a pior coisa que uma assessoria de imprensa pode fazer. Porque parece que ela não sabia nem o que fazer, né? Por isso que ela fez isso. E você começa a jogar a sujeira pra baixo do tapete. Não adianta, não adianta. Eu acho que antes disso a gente pode voltar numa questão muito importante. A crise saiu de dentro da empresa. Sim. Como assim, Tamires? Quem gerou a crise foi um funcionário da empresa. Isso quer dizer o quê? Que a comunicação interna dessa empresa tá muito ruim. Por quê? Quando a crise ela parte de um funcionário, é um termômetro para você que você não criou um canal de contato com os seus funcionários. Você não tem, de repente, até um manual de ética, ou pode ter, mas isso, de repente, não tá bem posicionado ou claro para o funcionário. Porque eu aqui na agência eu tenho um código de conduta. A gente não pode fazer tal coisa nas redes sociais, a gente não pode expor jornalista, a gente não pode expor cliente, de repente, em uma situação que não seja agradável ou sem autorização dele. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque é aquilo, você não pode subestimar o potencial daquilo. Às vezes o funcionário fez até na inocência, não fez pensando na maldade, mas fez, então assim... Não adianta, sair... E gerou uma crise enorme ali pra marca. Então, essa é uma questão importante que pouco se fala, que é a questão da comunicação interna. Sim. Então, empresas grandes precisam ter uma comunicação interna. E sim, porque ela tem várias né? unidades. Então, assim, é muito difícil o RH ter uma proximidade com tantas unidades espalhadas pelo Brasil. Então, aí tá a primeira problemática. Então... Como que eu evito que a crise saia de dentro da minha própria empresa, dentro da minha própria marca? É tendo esse canal de comunicação mais aberto com os funcionários. Ter esse código de ética dentro das redes sociais. Sim. É falar para os funcionários, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso dentro das redes sociais. Sim. Porque quando um funcionário ele tá dentro de uma empresa, ele carrega o nome dessa empresa junto. Então, de repente, uma conduta errada dele, mesmo que seja no fim de semana, no horário que ele não está representando aquela empresa, pode trazer um prejuízo, sim, para a empresa. Então, é muito importante que tenha essa comunicação muito direta. Quando você tem um canal de comunicação aberto e muito direto, o natural a se acontecer é que os funcionários entrem em contato com a matriz, com o RH. Então, num caso desse, entraria em contato com os responsáveis e falaria, olha, vocês estão colocando o cachorro pra fora, a gente já tinha um relacionamento com eles, tem afeto, não dá simplesmente pra jogar eles na rua. E isso, de repente, não tinha se externado. Sim, eu acho também que é um pouco da sensibilidade de quem tá atendendo a conta, sabe? Eu acho que aqui, pelo menos, a gente se envolve muito com o cliente, a gente tem um relacionamento muito próximo. Então, assim, a gente se envolve até emocionalmente, às vezes, sabe? Sim, então, eu acho tem que ser parte da empresa, né? Então, acho que falta um pouco de sensibilidade, não de ser um relacionamento frio. Acho que foi uma conduta fria. Eu acho que poderia ter sido uma forma da marca ter criado algo positivo. Sim. Ter, sei lá, feito um espaço para os cachorros, ter publicado. Gente, isso aqui é algo melhor do que criança, bebês e cachorro, animais, gatos. Nada é mais engaja mais do que exatamente. isso. Então eles perderam, na verdade, uma oportunidade, eu acho, de ter criado um relacionamento melhor com o pessoal que estava mais distante nessa unidade, poderiam ter feito um registro. Olha, os novos colaboradores, né? Quem vê, gente. E de repente, de fato, aqueles cachorros não poderiam estar ali por uma questão de segurança dos funcionários deles. Mas você poderia simplesmente... ter uma campanha de adoção. Exatamente, você simplesmente ocultar as publicações a respeito disso, não se posicionar, ela fala muito claro no e-mail. A assessoria de imprensa direcionou para nenhum posicionamento. Não falem sobre isso. E o não falem sobre isso é a pior coisa que existe. É mais ou menos assim, né? É assinando atestado. Quem cala consente. É assinando atestado de culpa. Então tem que ter um posicionamento. Por mais que você não tenha uma resolução naquela hora, porque
ninguém consegue resolver, a gente tá pensando aqui friamente, fora da situação. Ninguém consegue pensar numa resolução da situação quando você está no olho do furacão em 2 minutos. Mas você simplesmente falar assim, olha, nós não sabíamos disso, mas nós vamos tomar medidas, vamos apurar o que está acontecendo e vamos sim tomar algumas medidas. Sim. Você já se posicionou. Aí você vai atrás, você cria um fôlego, ganha um tempo para você ir atrás de uma solução mais efetiva. Agora, você simplesmente ocultar, isso é terrível. Ocultar comentário negativo de rede social, não faz isso, gente, não faz isso. Não faz. Eu acho que assim, eles poderiam ter feito várias soluções. Uma delas, uma feira de adoção poderia ter sido feita, uma feirinha. Envolver os colaboradores nos cuidados com esses animais, para que se gerasse uma corrente do bem. Uma campanha de adoção, poderia ter feito uma campanha de adoção na região, uma campanha na internet. Por ser uma marca grande, eles também poderiam ter feito uma parceria com alguma ONG da região, Um canil, ter enviado um espaço. esses cachorros para essa ONG, ter dado um apoio financeiro para essa ONG. Então, tinha muita coisa para fazer. O que é um apoio financeiro de repente, sei lá, 500, R$1.000 por mês para uma marca desse tamanho? Para gerar uma crise não é nada. Então, é importante Ou até que... nem em valor, né? Talvez assim, vou doar ração, eu vou... Exatamente. Nós estamos mandando os cachorros para essa ONG, porque eles não podem ficar aqui, mas nós vamos ajudar com o custeio deles e de outros cachorros, enfim. Dava pra fazer uma coisa muito simples, muito fácil e que não foi feita. E principalmente gerar um engajamento extremamente positivo. Exato, de algo negativo transformar em algo positivo, eu também acho. Mas agradecemos muito o e-mail, tá? Fique à vontade para compartilhar mais sugestões, dúvidas. Não só para você que mandou, né, essa dúvida, mas para todos que estão ouvindo a gente. Bom, Thalita, é isso. É isso. Hoje nosso programa ficou grande, mas eu acho que ficou muito interessante. Tem essa questão do valor é tabu e eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar muito nele, porque Sim. muitas dúvidas surgirão desse tema. Nosso e-mail, vou passar de novo, nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. Nós somos o ComunicarPod no Instagram e no Facebook. Usem e abusem das nossas redes sociais para mandar dúvidas, deixar comentários, porque a intenção do podcast é que ele seja totalmente colaborativo. Nossa intenção é gerar um conteúdo de valor para todo mundo. Exatamente. E a gente espera que a gente esteja ajudando, né? Com certeza. Ter um feedback desse já foi muito bom. Bom, é isso, Thalita. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Beijos. Beijo.